vi que saiu uma reportagem na Zero Hora, né? Ai, sim, isso na RBS, aliás. Na RBS, isso. Muito bom. Então tá, estamos ao vivo já no Facebook, então boa noite a todos. Eu sou a Tasta, eu sou psicóloga, sou voluntária da Elo, e hoje a gente está nessa live super bacana sobre o acolhimento familiar. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer e dar boa noite ao Dr. Luiz Carlos Rosa, né, que é juiz da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Santo Ângelo, e também a Camila, que é assistente social e coordenadora técnica do Abrigo João Paulo II. Então, hoje a gente vai poder conversar um pouquinho sobre esse programa, né, que está aí chegando em Porto Alegre, e já tem uma caminhada em Santo Ângelo, então acho que vai ser uma troca bem legal. Então, acho que para começar, se vocês quiserem se apresentar, falar um pouquinho de vocês. Camila, vamos começar pelas damas? Sim. Por favor. Boa noite, doutor, boa noite, Tasta, a todos que estão nos acompanhando, então, nesta live, né? Um assunto super pertinente, super interessante, né? E que muitos têm dúvidas, né? Muitos questionamentos, enfim. Então, meu nome é Camila Monteiro Martins, sou assistente social, especialista em direitos da criança e do adolescente, venho aí há 12 anos à frente da coordenação do Abrigo João Paulo II, né, a coordenação técnica, e agora, então, né, desde o final do ano, também com o programa Família Acolhedora aqui de Porto Alegre. Bom, meu nome, boa noite a todos. Boa noite a Tasta, a Camila, ao Peterson, a todos que estão participando dessa live. Meu nome é Luiz Carlos Rosa, então eu sou o juiz aqui da Vara da Infância e Juventude de Santo Ângelo, do Juizado Regional da Infância e Juventude de Santo Ângelo. A gente já tem esse programa há um bom tempo, que a gente vai poder conversar agora a respeito das peculiaridades dele, né, e do que a gente tem visto na prática aqui, dos avanços, das nossas dificuldades e do quanto isso é importante para as nossas crianças e adolescentes. E isso a gente tem visto mais ainda nesse período de pandemia, né? A gente tem visto que os abrigos, eles têm uma dificuldade, têm tido uma dificuldade agora, né, que é inexistente no caso do acolhimento familiar, onde as crianças e os adolescentes estão em famílias. Perfeito. Então, assim, agradecendo novamente por ambos terem aceito o convite dessa nossa live. Então, acho que para a gente começar, assim, falando um pouquinho, né, sobre a família acolhedora, eu gostaria, então, que o Dr. Luiz pudesse falar um pouquinho a respeito do que é o acolhimento familiar, como é que ele funciona, né, visto, assim, que Santo Ângelo é uma referência estadual em relação a esse projeto, né? Então já tem aí algum tempo, e a gente gostaria então que o senhor pudesse falar um pouquinho, assim, explicar um pouquinho sobre o projeto, para quem está chegando agora, não conhece, às vezes confunde um pouco o acolhimento familiar com o acolhimento institucional. Os projetos, eles se confundem um pouco, apadrinhamento, adoção, enfim, a gente hoje vai poder desmistificar um pouquinho tudo isso, mas acho que para a gente começar, se o senhor pudesse falar um pouquinho para nós, né, sobre o projeto em si, e hoje em Santo Ângelo, como é que está, assim, quantas famílias acolhedoras tem, né, quantas crianças hoje estão acolhidas? Sim, então, esse nosso serviço de acolhimento familiar aqui em Santo Ângelo, ele se iniciou no ano de 2012. Foi editada a lei, né, uma lei municipal, e para ter esse programa nós precisamos de uma lei municipal, porque o programa ele é subsidiado pelo município, então tem despesas pagas pelo município e precisa da lei municipal, da fonte, né, a questão legal. Então nós começamos em 2012, né, iniciamos lá com uma criança em 2012, um recém-nascido. O programa foi ganhando corpo. No início era uma equipe técnica do município, a equipe
prestava serviço no acolhimento familiar e também na Secretaria de Assistência Social, e logo em seguida já obtivemos mais adesões, e mais adesões, e mais adesões, e o programa foi ganhando corpo. Hoje nós estamos com 47 acolhidos, né? Já passaram pelo nosso programa mais de 130 crianças e adolescentes. Nós temos hoje 2 equipes técnicas trabalhando direto com o programa, são 2 psicólogas, 2 assistentes sociais, uma psicopedagoga, uma coordenadora geral, um motorista que fica disponível para o programa, mais uma estagiária, uma sede própria, veículo próprio, motorista, já falei. Então, assim, o programa cresceu muito. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o nosso marco legal, ele prevê, então, como medidas protetivas, o acolhimento institucional e o acolhimento familiar, como medidas excepcionais, as duas. Né? No artigo 34 do Estatuto, ele coloca o acolhimento familiar como uma medida preferencial. Ou seja, se tiver que tirar uma criança da sua família para preservar o direito à convivência familiar e comunitária, ela tem que ser inserida em uma outra situação familiar. No caso, o acolhimento familiar, então, ele é prioritário ao acolhimento institucional, preferencial. Né? Só que isso, no geral, assim, não é o que a gente vê. Até Porto Alegre é assim mesmo, né? A grande maioria dos acolhidos estão em acolhimento institucional, aliás, a maciça maioria, né? Mais de 1.000 acolhidos em acolhimento institucional, pelo que eu sei, né? Posso até estar equivocado, e o serviço de acolhimento familiar sendo implantado agora, né? Dando eco ao que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós temos... Só um pouquinho aqui que a minha esposa acessou a live ali. Bom, então, nós temos hoje esses 47 acolhidos em acolhimento familiar, atendidos por 2 equipes técnicas. E o serviço, ele tem uma visibilidade muito grande aqui em Santo Ângelo, né? O acolhimento institucional, nós ainda temos, sim, um bom acolhimento institucional, diga-se de passagem, para aquelas situações onde nós não conseguimos compatibilizar o perfil da criança, do adolescente, com o acolhimento familiar. São algumas exceções que a gente tem. Nós temos hoje 75% dos nossos acolhidos em acolhimento familiar. Né? E o desafio nosso, eu acho que de qualquer programa, é que a gente consiga famílias suficientes para abranger todos os perfis, o que é um desafio muito grande, porque, em primeiro lugar, quando a gente fala em acolhimento e acolhimento institucional, nós temos toda uma estrutura de acolhimento institucional, nós temos um lugar específico, com técnicos contratados, se tem que fazer um acolhimento, tem-se aquela casa onde se vai se conduzir as crianças, o judiciário vai homologar o acolhimento, e assim. Agora, no acolhimento familiar, nós temos que recrutar famílias, e famílias adequadas, o que não é tão fácil assim. Primeiro, que existam famílias dispostas a acolher, a enfrentar esse desafio. E segundo, que estas famílias sejam famílias adequadas, né? Então, nós temos hoje cerca de 30 famílias acolhendo essas 47 crianças e adolescentes, uma parte das famílias com grupos de irmãos,
nós temos mais umas 15 famílias no cadastro esperando um acolhimento. Só que as crianças que hoje estão, os acolhidos que hoje estão no acolhimento institucional, por uma razão ou por outra, nós não conseguimos famílias para acolhê-los. Então, isso é um desafio primeiro, de convencer o poder público de que essa política é uma política importante. Segundo, de que o programa se torne visível para todos, de que as pessoas saibam que existe o programa, e de que existam pessoas dispostas a acolher, né, se cadastrando para acolher. Então, isso é um desafio. E termos uma equipe técnica qualificada, que acredite no programa e que faça um trabalho assim, de excelência para que as coisas ocorram adequadamente. O fato é que as crianças crianças e adolescentes que estão em acolhimento familiar, eles estão em uma outra perspectiva, eles se sentem valorizados, eles têm aquele pertencimento à família, se sentem abraçados, se sentem acolhidos, se sentem importantes, amados, acariciados, né? Acompanhados por uma família. É diferente de uma instituição. Por mais que as instituições se esforcem, os técnicos façam um excelente trabalho, mas é diferente de uma família. Então, sim, assim, eu realmente sou um idealista do programa de acolhimento familiar. Não sei se falei demais aqui nesse primeiro momento. De forma nenhuma, agregou imensamente, assim, é muito bacana ver toda essa experiência já que o senhor tem com o projeto aí na comarca, e agora a gente poder trazer, assim, toda essa proposta que está chegando aqui em Porto Alegre, né, dos desafios iniciais, e pensar, assim, acho que, Camila, assim, para vocês, o abrigo que já tem as instituições de acolhimento institucional, que já tem essa experiência com acolhimento, né? E aí vem essa nova modalidade para vocês, mas que já existe, como o doutor esclareceu muito bem, no Estatuto da Criança e do Adolescente. E queria, assim, que tu pudesse, Camila, falar um pouquinho dessas modalidades de acolhimento institucional e acolhimento familiar, talvez explicar um pouquinho a diferença de como que funciona, né? Eu acho que isso é bastante importante. E como é que tem sido, né, iniciar esse projeto, como é que está acontecendo, como é que está o andamento, quantas famílias já se cadastraram? Fica à vontade. Bom, então vamos lá. Hoje, atualmente, o Abrigo João Paulo II tem uma história aí de 39 anos de atividade, sempre na área da criança e do adolescente. E vem nesse período histórico aí, sempre buscando se reordenar e se readaptar e se adequar de acordo muito com as legislações que vão surgindo, com as orientações que vão surgindo, né, na busca sempre de uma atualização e de um melhor atendimento para as crianças e para os adolescentes, né, que é o nosso foco. Né? Então, hoje nós temos 19 unidades de casa-lar, da modalidade casa-lar, né, sendo 13 casas dessas no município de Porto Alegre, em parceria com a FASC, e temos também o acolhimento institucional na modalidade de abrigo no município de Viamão, né, e mais 6 casas-lares no município de Viamão. Então, essas duas modalidades de acolhimento institucional, né, abrigo, trabalhando então com um número de até 20 crianças e adolescentes, com os educadores sociais, no regime de plantão, né, tendo cozinheira, serviços gerais, o porteiro, o motorista, enfim, aquele quadro de RH, né, que é maior, né, e que tem aquela rotatividade, vamos dizer, de educadores sociais, puxando daí também para modalidade casa-lar, que daí é um casal, nós trabalhamos com o casal, né? Tem a possibilidade ali de ser um educador residente com auxiliar, mas nós optamos já desde 2002 a trabalhar com o casal,
né? Então, esse casal ele é contratado pela instituição, ele mora em uma casa, reside com um grupo de até 10 crianças, meninos e meninas, crianças e adolescentes. Então, a gente vem sempre buscando, assim, manter todas as orientações, né, de acordo com as orientações técnicas, né, de ter esse regime de coeducação, né, sendo meninas e meninas, não tendo essa separação por sexo, né, não tendo separação de crianças e adolescentes, não, né, a gente faz que possa ter crianças e adolescentes numa casa-lar. Né? E quando surgiu, então, essa possibilidade do acolhimento familiar, que eu também já venho há bastante tempo, assim, buscando conhecer, buscando me atualizar, assim, eu faço parte do Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária, né? Então, Jane Valente sempre trazendo muito da questão do família acolhedora, a Bel Bittencourt também trazendo bastante, que é de Santa Catarina, de São Bento do Sul. Então, isso vai nos preenchendo, né? E a gente vai conhecendo muito, né? Dr. Luiz Carlos já ouvi também diversas vezes, e a gente vai se apaixonando cada vez mais, principalmente quem trabalha com criança e adolescente, no acolhimento, né? Então, a gente vai se aprofundando e vendo os prós e os contras de cada espaço, né? Então, quando veio essa possibilidade, né, a família acolhedora, no município de Porto Alegre, bom, né, veio a lei municipal em março do ano passado, né, foi criado ali por diversas mãos, muitas pessoas engajadas, né, tanto Poder Judiciário, Ministério Público, município, né, muitas pessoas engajadas mesmo em fazer esse projeto vir a ser prática no município de Porto Alegre. Então, ali, quando veio o edital, né, concorremos ao edital enquanto Abrigo João Paulo e fomos, então, contemplados, né, e tudo aconteceu muito para o final do ano, né, a gente estivemos no nosso plano de trabalho, contava a preparação da equipe, capacitação da equipe técnica, né, onde nós estivemos lá conversando, inclusive com toda a equipe lá de Santo Ângelo, que fomos muito bem recebidos. Dr. Luiz Carlos também, né, ficou conosco lá uma manhã, né, passando todas as orientações ali, as suas experiências, e à tarde estivemos daí, então, com as duas equipes do programa, e foi muito bom, muito importante, assim, essas trocas que a gente teve nesse dia. Enfim, chegou ali, o nosso programa foi implementado mais para o final do ano, onde veio ali a questão de férias, então, né, a gente fez algumas divulgações ali, mas bem poucas, assim, porque era período de férias e a gente teve ali inicialmente pouca procura, né, mas não que não tivemos procura sim, mas como a Tássia falou no início, muitas pessoas, né, confundindo um pouco com apadrinhamento, vinha também, no fundo, uma questão de adoção, e tudo isso a gente teve que ir clareando, assim, né, e, né, separando o que é uma coisa, o que é outra, e bom, né. E agora, em março, quando foi ali o start, que a gente tinha feito toda uma programação, né, inclusive com a Jane Valente, que estava vindo no dia 23 de março, e depois tivemos que cancelar devido à pandemia, né? Isso nos dificultou um pouco, né? Mas, posteriormente, logo agora, semana passada, a gente começou, o doutor Daniel, que é o nosso juiz aqui da infância, que é o nosso parceiro aqui, que está junto nesse programa, né? Começou uma mobilização, tivemos a parceria também da doutora Sinara, através do Ministério Público, também nos auxiliando com contatos, orientações, informações, onde chegamos também, conseguimos com a RBS fazer uma matéria, e após essa matéria a gente não para mais de atender o telefone e marcar entrevistas, e, né, então hoje nós temos uma família acolhendo, né, uma família acolhendo, outras 3 famílias que a gente já fez a capacitação, a formação, entrevista, visita domiciliar, e eu posso que dizer mais umas 40 que estão aí para a gente fazer entrevista, formação, visita domiciliar. Então, assim, o nosso projeto, nosso programa é para atender 20
crianças, né? Mas, claro, que famílias, como o doutor falou, né, a gente pode ter aí, né, cadastradas N famílias, né? Mas a nossa parceria com o município nesse momento é para até 20. Temos uma equipe técnica, né, neste momento, com uma coordenação, uma auxiliar ali de administrativo. Conseguimos também um veículo através de uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, né, da Infância. Então, já temos o veículo também do programa, né, para fazer os deslocamentos. Então, assim, penso que o início ali a gente teve algumas dificuldades, sim, por pegar um início bem no período de férias do pessoal, enfim, né, onde as pessoas também já têm as suas programações, e a gente fez uma divulgação bastante tímida, aos pouquinhos, até porque nós estávamos também fazendo a formação da equipe. Mas agora, né, bem em meio à pandemia, muitas pessoas estão abrindo a porta de suas casas, sim, né, para receber criança, adolescente, né, e eu acho que a gente só tem aí, vamos ter muito sucesso com esse programa ainda em Porto Alegre. É o que a gente deseja, muito sucesso. Então, assim, nós temos uma pergunta aqui, e eu gostaria que o doutor pudesse, se possível, responder, que eu acho que é bem pertinente, assim. Tem um questionamento sobre por que tem cidades que têm essa modalidade de acolhimento familiar e outras não, né? Que se eu pudesse explicar um pouquinho, assim, o porquê, né, que algumas têm e outras não. Porque as pessoas se interessam bastante, até depois que a gente compartilhou o link do João Paulo, algumas pessoas de outras comarcas começaram a perguntar, aqui vai ter, aqui vai ter. Então, se eu pudesse falar um pouquinho. Certo. Assim, por que cidades, eu estou com uma pergunta aqui no vídeo, né? Por que tem cidades que têm o serviço e outras não têm? Bom, isso depende muito do poder público, né, do entendimento que o poder público tem de qual política pública é a mais pertinente, a mais adequada para as suas crianças e adolescentes. Nós temos duas modalidades de acolhimento, são o acolhimento institucional e o acolhimento familiar. Dentro do acolhimento institucional, também temos variantes, abrigamento, casas-lares, né, que a Camila falou, né, república também, né, que está lá dentro das normas técnicas. Bom, mas o acolhimento familiar, ele, assim como modalidade, ele veio para nós em 2009, né, com uma alteração que o ECA sofreu, né? Então é algo recente, vamos dizer assim, dentro da nossa realidade de acolhimento institucional, que tem aí décadas, né? Uma história de acolhimento institucional, né? Séculos de acolhimento institucional. E nós temos o acolhimento familiar como algo institucionalizado a partir normatizado a partir de 2009. Então, existe muita resistência do algo novo, muita resistência, pelos técnicos, pelas instituições, porque tem várias e várias pessoas trabalhando com o acolhimento institucional, atendendo essas nossas crianças e adolescentes há um bom tempo, fazendo o que é possível e se apaixonando pelos serviços, né? E aí surge um acolhimento familiar. Eu vejo que existem muitos que têm, assim, uma resistência nesse sentido, de achar que o acolhimento familiar pode conduzir ao esvaziamento do acolhimento institucional. Sim. Né? Mas o município, então, através do seu gestor, ele tem essas duas modalidades como possibilidades para acolher as crianças e adolescentes da sua cidade. Né? Então, vamos dizer, Santo Ângelo.
Santo Ângelo, em 2011, eu e a promotora de justiça da época, fomos até o gestor e colocamos para o prefeito: olha, prefeito, nós temos essa modalidade aqui, que é a modalidade de acolhimento familiar, e ela é preferencial, e nós queremos instalar aqui. Colocamos, assim, bem abertamente, o que o acolhimento familiar traz para as crianças e adolescentes, as vantagens que ele tem. E aí, claro que o gestor tem que comprar essa ideia, né, essa política pública. Acontece que tem muitos gestores, tem muitos prefeitos que sequer conhecem, sequer lhes foi apresentado o acolhimento familiar como política pública. Desconhecem totalmente. Secretários de assistência social que desconhecem totalmente o que é um acolhimento familiar. E, desconhecendo o que é, também não tem a mínima condição de fazer uma avaliação do que é melhor, se é o acolhimento institucional ou se é o acolhimento familiar. Então, nós todos que trabalhamos com essa questão da infância e juventude, temos a obrigação de, pelo menos, apresentar o acolhimento familiar para os nossos gestores públicos, aqueles que ainda não têm nos seus municípios, né? E tem, assim, uma grande, como disse, resistência por parte das pessoas, né? Esse é um desafio também que a gente tem que enfrentar. Juristas também, muitas pessoas, juízes também, promotores também têm resistência. Agora, a gente, no dia a dia, percebendo os relatos das crianças e dos adolescentes que estão em acolhimento familiar, não sobra nenhuma dúvida de que essa é uma política pública que tem que ser oferecida nos municípios, né? Os conselheiros tutelares têm uma participação muito importante nisso também, quem sabe de apresentar os conselhos dos direitos da criança e do adolescente, né? Tem esta obrigação de apresentar isso para as suas comunidades também, né? E cobrar do poder público. Não é o principal argumento, mas como argumento, a gente usa também o fato de que o acolhimento familiar ele tem um custo menor para o município do que o acolhimento institucional. Por quê? O acolhimento institucional hoje ele tem um custo acima de R$2.000 por criança, o adolescente acolhido, normalmente é nisso aí. E o acolhimento familiar, o que a gente tem visto no geral paga um subsídio para a família que está acolhendo de um salário mínimo. Então, existe aí uma diferença, inclusive de valores. Mas o fundamental não é isso. O fundamental é que as crianças ficam com uma outra perspectiva, né? Dentro de uma família, recebendo todo o carinho e a atenção que uma família pode lhe proporcionar. É verdade. Fica a dica aí para quem está nos assistindo, conselheiros tutelares e pessoas envolvidas, e também quem se interessa pela temática, acho que pesquisar sobre isso, né? Às vezes a produção científica sobre isso também é uma coisa que ajuda, né? A produção de artigos, enfim, para poder mostrar exatamente isso que o doutor falou, assim, que não... Claro que tem a questão financeira, que às vezes é uma coisa que pesa, mas todo esse benefício para a criança, para o seu desenvolvimento, né? Ela está num ambiente mais individualizado, tendo, obviamente, um olhar muito diferente. Claro, eu e a Camila trabalhamos em acolhimento institucional e casa-lar, é uma modalidade que atende um número menor de crianças, mas ainda assim, né, se a gente for olhar uma mãe ou um pai dar uma atenção para 10 filhos, é diferente do que dá para 1 ou 2. Então, assim, tem essas particularidades aí que está sendo meio importante, assim, vocês trazerem. Eu vou já pedir para que se respondam 2 perguntas, tá? Vou pedir para ti, Camila. Primeiramente, ali tu falaste um pouquinho, né, que existe toda uma capacitação, não uma capacitação, na verdade, existe uma avaliação
dessas famílias, né? Porque, assim, não é assim, eu quero me inscrever, traz a criança para cá e eu vou cuidar dela como eu cuido dos meus filhos, né? Existe toda uma situação que essa criança está numa medida protetiva, que passou por situações de violência, né? De maus tratos, de modo geral. Então, assim, é uma criança que vem com uma bagagem bem expressiva. Então, essa família, ela obviamente, ela vai precisar dar conta de toda essa demanda. E aí a necessidade dessa avaliação, das visitas domiciliares, de todo o trabalho que vocês estão fazendo agora, e desse acompanhamento, que foi um questionamento aqui, se tem esse acompanhamento e como funciona, e também se esse trabalho é feito com as crianças, né? No sentido de que elas entendam que é por um tempo provisório, né? Que não é uma adoção. Como é que está sendo feito e como será feito? E depois, se o doutor Luiz também quiser acrescentar a experiência, né, na comarca, como é que vai ser esse trabalho com as crianças e os adolescentes, enfim? Bom, a gente tem as etapas que nós falamos, né? Algumas etapas, né? A primeira delas é frente a esse contato que essa família ou essa pessoa venha fazer com a instituição, nós vamos marcar uma entrevista. Nessa entrevista vai ser esclarecido, né, o acolhimento familiar enquanto uma medida de proteção provisória, né, excepcional, né, ou seja, essa criança vai chegar e nós já vamos estar trabalhando para que ela saia, né? Então, essas questões têm que ser bem claras com essas pessoas que vêm se candidatar a ser uma família acolhedora e a se disponibilizar, né? Então, neste momento, então, é bastante... a gente recebe todos os questionamentos e vamos abrindo esse leque para sanar as dúvidas, para que fique bem claro para essas pessoas que estão se candidatando, né? O segundo momento, então, a gente realiza uma visita, né, na família, uma visita domiciliar, né, também buscando saber se todos os membros da família estão de acordo, porque isso é bem importante, né? Não adianta o pai, a mãe, né, desta família quererem um acolhimento familiar e daqui a um pouco ter um filho, né, que não aceita, que não quer, né? Então a gente precisa ter isso bem claro com todos esses membros dessa família que residem naquele núcleo ali, ao menos, né? O terceiro passo, então, é fazer esse momento de formação, né? Neste momento de formação, nós buscamos trazer um pouco do contexto histórico das questões que envolvem a criança e o adolescente, né? Dos direitos dessas crianças, desses direitos conquistados, né, ao longo do tempo, e da questão do acolhimento institucional, né, das mudanças que teve nesses acolhimentos, né, do quanto antes era essas instituições totais, né, e que hoje nós temos as instituições, né, com outro olhar, né, um grupo menor de crianças, a questão da convivência familiar e comunitária, enfim. Então, a gente vai trazendo, né, nesse contexto histórico, nessas formações, até chegar ao acolhimento familiar, né? Então, abrindo, né, o leque, as possibilidades desse acolhimento familiar. E neste momento também a gente conta com uma parceria bem importante que é da Laís, que é assistente social do Judiciário, né, que está também nos acompanhando nesses momentos de formação, que também a gente está fazendo num grupo pequeno, né, em conta da pandemia, né, buscando um ambiente mais aberto, mais arejado, assim, com um número menor de pessoas. E neste momento de formação existe trocas, né? As trocas, as dúvidas, né? Os questionamentos que a gente vai sanando, né? E posteriormente, então, a gente encaminha essa documentação, a documentação que coletamos ali, que são exigidas, né? As negativas, né? Cópia do RG, do certidão, certidão. O comprovante de residência, né? Então a gente vai colhendo essas documentações e encaminhamos para o judiciário, né? Após também a assinatura de termo de adesão ao programa, né? Então, após a formação, também a gente faz uma
uma nova fala, para ver se ainda tem dúvidas, e como o doutor falou, assim, também as questões, as possibilidades que essa família tem de acolher, né? Daqui um pouco essa família tem 2 quartos na casa e tem um filho menino ou uma menina, né? Então a gente vai ter que, essa família também vai colocar, olha, né, como eu tenho disponibilidade no quarto do meu filho ali, né, uma outra cama, então eu vou poder acolher um outro menino, né? Então a gente precisa escutar essa família, né? Não trazer, claro, um perfil restrito, né? Mas quais as possibilidades que essa família tem de acolher, e a gente avalia junto com ela de dar conta, né, de um caso ou outro, né, de uma situação ou outra. Então, cada caso um caso, né? Então, acho que é bem importante este momento de avaliação. Então, tem a equipe técnica, sim, que vai acompanhar, né, toda a vida dessa criança enquanto estiver no acolhimento familiar. Essa equipe técnica vai ir até a casa da família acolhedora, vai fazer visitas, isso tudo é explicado também na formação, no momento de formação, de capacitação, é orientado tudo isso, né, e até para ver se essa família se coloca à disposição de estar nos recebendo, de estar recebendo a equipe, né, enfim, todas as peculiaridades que envolvem esse acolhimento familiar, né? Então, é bem importante. E o que o doutor trouxe ali também, que a gente conversou quando a gente esteve lá em Santo Ângelo, foi da importância de acreditar neste programa, né? É uma mudança de paradigma, é uma mudança de cultura, né? Nós temos que nos abrir muito mais a essas questões, né? Porque é novo, né? Eu acho que o que o doutor trouxe é de muita relevância, né? Nós temos que ter profissionais, temos que ter uma rede que acredite nesse programa, né? Todos nós, inclusive quem está no programa, mas, né, enfim, outros profissionais da rede, porque a primeira questão é, mas se essa criança se vincular, mas se a família se vincular, o vínculo é saudável, né? O vínculo seguro, o vínculo sadio é importante para todos nós, né? Esse vínculo que é o que faz bem para essa criança. Nós também trabalhamos que esse vínculo tem que ser um vínculo seguro, um vínculo que vai se saber que tem essa chegada, essa saída, né? E daí, vindo para o outro questionamento, né, Tácita, sobre a preparação da criança, essa criança, desde o momento que ela for inserida num programa de acolhimento familiar, ela precisa estar sendo dialogado com essa criança, claro que tudo de acordo com a idade, né? Mas essa criança, ela precisa, sim, estar ciente, né? Hoje nós temos uma menina de 6 anos e que ela diz, né? Aqui é a minha casa, mas só por enquanto, né? Depois eu posso voltar para minha família. Então, é o que a gente diz, a nós que somos os adultos e que temos recursos emocionais para saber lidar, né? Então, no momento que nós ficamos ali, né, puxando e não deixando ir, pode dificultar sim, né? Então, nós adultos, né, envolvidos no programa, é que precisamos estar ciente de qual é o momento de nos retirarmos, né? Perfeito. E isso que tu falou da questão do vínculo, as pessoas trazem às vezes, mas vai ser um sofrimento para a criança, né? Mas assim, bem como tu disse, se for um vínculo saudável, né? Se for uma relação, muito pelo contrário, essa criança, ela tem muito a ganhar em termos de desenvolvimento. Isso vai acrescentar muito na vida dela, vai ser um período da vida dela que ela não vai esquecer. São pessoas que vão agregar em uma série de circunstâncias psicológicas e sociais de um contexto geral. Então, assim, tem-se muito receio sobre isso, e tem toda a questão da preparação da família, da sensibilização, como a Alice colocou no comentário. E aí vem um questionamento que eu vou pedir para o doutor poder esclarecer, e já fazer uma contribuição, que muitas famílias, às vezes, buscam, né, ou têm uma ideia do acolhimento familiar com uma perspectiva de adoção.
E eu já ouvi um depoimento em particular de uma pessoa que teve um sofrimento até bem expressivo, depois de acolher uma criança muito pequena, e aí essa criança acabou sendo adotada, né, e ela chegou a verbalizar, assim, que foi muito difícil entregar a criança, porque ela participou de todos os primeiros passos do próprio desenvolvimento, de falar, de caminhar, enfim. E aí surge um questionamento, doutora, acerca das pessoas que estão no Sistema Nacional de Adoção, que estão se habilitando, se essas pessoas podem se candidatar à família acolhedora, né? Se o senhor puder falar um pouquinho disso, daqui a pouco, explicar essa diferença da adoção e da família acolhedora, por favor. Tá. Mas primeiro eu queria, assim, ressaltar a importância disso que a Camila falou, no sentido de que a equipe técnica saiba exatamente o seu papel, esteja preparado para desenvolver isso. Eu diria que uma boa equipe técnica é mais de 50% do programa. Porque se nós não tivermos uma equipe técnica qualificada trabalhando com as crianças e com a família acolhedora e com a família de origem, nós não teremos um programa de sucesso. adequado. De sucesso. Sem isso, não tem como. É necessário que a equipe tenha esse conhecimento e que seja bem claro para a equipe o seu papel nessa questão do acolhimento familiar. Uma outra coisa que eu queria dizer em cima do que foi falado, o vínculo é o diferencial do acolhimento familiar. Não é algo que não deva se cultivar, muito pelo contrário. Nós precisamos de famílias que abracem literalmente essas crianças e adolescentes e que desenvolvam o seu papel. É isso que nós procuramos numa família acolhedora, é isso, é exatamente isso. O vínculo, agora estou vendo um comentário ali, o vínculo é extremamente positivo. Tem que ter o vínculo. É a diferença, é o que vai fazer diferença. A criança se sentir pertencente àquele ambiente naquele momento. E aí a importância da equipe técnica estar sempre relembrando, em todos os momentos que faz a intervenção, seja com a criança, seja com a família acolhedora, de que e com a família de origem, deixando a família de origem bem tranquila também, de que aquele acolhimento é um acolhimento temporário, aquela família está prestando um serviço de solidariedade naquele momento difícil pelo qual aquela criança está passando, que a família de origem tem que ver a família acolhedora como um aliado seu, como alguém que está ali auxiliando. Eu tive diversas audiências que eu fiz no momento do desacolhimento, as famílias de origem agradecendo muito a família acolhedora pelo trabalho que desempenhou, né? Assim como no acolhimento institucional, a gente tem relatos também das pessoas agradecendo os técnicos, a direção, pelo trabalho que desempenha. Isso também ocorre no acolhimento familiar. Então, o acolhimento familiar, assim, ele tem esses diferenciais, e a gente entendendo bem o que é o acolhimento familiar, não vejo como discordar dele. Bom, a princípio, o que diz o ECA é que a família que estiver habilitada à adoção não pode se habilitar ao acolhimento familiar. Diz expresso lá no ECA isso, de que a família que deseja fazer um acolhimento familiar, ela não pode estar habilitada no Cadastro Nacional de Adoção, porque são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Eu fiz uma fala em Porto Alegre, uma ocasião, em que coloquei isso.
existem, quem está habilitado à adoção, ele pretende ter aquela criança, aquele adolescente para o resto da vida, né? Ele tem que estar preparado para isso, né? Quem é habilitado ao acolhimento familiar é um outro tipo de pessoa, é outra preparação, né? São pessoas que estão dispostas a prestar um serviço temporário e sabendo que é temporário, né? Nós temos um cadastro nacional da adoção, onde pessoas estão esperando há muito tempo para adotar, e que daqui a pouco, se o família acolhedora proporcionasse a quem faz o acolhimento familiar a adotar, haveria uma quebra desse cadastro nacional de adoção, né? Tem famílias que estão aguardando no cadastro nacional de adoção há 5, 6, 7 anos, né? Então, o ECA é bem claro nesse sentido, que quem está habilitado à adoção não pode se habilitar ao acolhimento familiar. Agora, o ECA não diz que quem está acolhendo, isso assim, as pessoas às vezes têm algum melindre em falar isso, eu não tenho. O ECA não diz que quem está em acolhimento familiar não pode adotar, só não pode estar habilitado à adoção. Só que é o seguinte, essa possibilidade de adoção pela família acolhedora só vai existir se não tiver ninguém no cadastro que pretenda adotar. Nós temos alguns casos já descritos pela doutrina, pelas pessoas que trabalham com acolhimento familiar, relatando situações assim, de que crianças, adolescentes, grupos de irmãos, grupos de difícil colocação, que estão em acolhimento familiar, e aí se busca no cadastro e não se encontra absolutamente ninguém, e existe o interesse da família acolhedora em adotar, bom, aí é outra situação. Então, cada caso é um caso, tem que ser analisado pontualmente pelo juiz, não se pode generalizar, mas a rigor não é possível a adoção, não, né? E para isso é muito importante a família acolhedora, aliás, a equipe técnica, trabalhar muito com as famílias, né? Uma outra coisa, a Camila falou que nós, adultos, temos mais condições de fazer essa diferenciação, mas eu acrescento o seguinte, o poder de resiliência das crianças é infinitamente maior do que a gente possa imaginar. Sim. Tá? Nós não tivemos nenhum caso de crianças que foram desligadas da família acolhedora e que foram para uma adoção que aconteceu algum tipo de problema. Muito pelo contrário. As famílias acolhedoras, em regra, continuam participando elas fazem parte da história daquela criança. Elas continuam participando da vida dessas crianças. Então, a gente tem que ter presente, nós temos serviços, né? Nós temos programas, nós temos apadrinhamento afetivo, que é muito importante, e que tem que ter uma preparação também, porque nem todo mundo tem condição de ser padrinho afetivo. Sim. Nós temos o acolhimento institucional, os técnicos têm que ser bem preparados, os monitores têm que ser bem preparados, os pais sociais têm que ser bem preparados. Né? Nós temos o acolhimento familiar, que é um outro serviço, né? E nós temos a adoção, que é uma outra coisa, outra situação, não é? Mas, então, eu vejo assim, nós aqui em Santo Ângelo estamos com o programa desde 2012,
não tivemos nenhum caso de famílias acolhedoras adotando, porque isso é a exceção. Não tivemos ainda, né? Não vou dizer que ainda não vamos ter, é possível que até tenhamos, né? Mas essa é uma possibilidade, a gente tem que colocar isso também, mas isso dentro de uma exceção, que vai ser utilizada normalmente para situações de difíceis colocações, grupos de irmãos, um adolescente já com uma idade um pouquinho maior, às vezes alguém que tem alguma, que não, a gente não encontra, é duro dizer isso, mas alguma criança com uma deficiência, sim, que não se encontra, e aí? O que fazer, né? Se a gente tiver uma família acolhedora disposta, bom, que já tem o vínculo, bom. O que a gente tem que pensar é o que é melhor para a criança. Esse é o ponto principal, né? Sempre. A prioridade é sempre o melhor interesse da criança, o que é melhor para ela, né, doutor? E sabe, assim, o que o senhor colocou sobre a questão da adoção, e é importante, acho que quando as pessoas pensam em família acolhedora, e como a Elo também tem o programa do apadrinhamento afetivo, isso é muito comum, assim, as pessoas se confundirem. Aí tem casos, né? Ah, mas eu conheço alguém que apadrinhou e depois adotou. Então, assim... mas são situações bem como o senhor disse, assim, adoções tardias, né, situações, às vezes, de adolescentes que a gente sabe, já foi feito todas as tentativas possíveis, tá no Sistema Nacional de Adoção, não tem, né, nenhuma pessoa ali habilitada pela questão do próprio perfil, e aí sim, pode ser que aconteça, mas a gente enfatiza sempre isso no apadrinhamento, e eu acho que isso também vale de uma certa forma, para o acolhimento familiar, que essa pessoa, quando ela busca esse projeto, que ela não venha com uma perspectiva de adoção, ou daqui a pouco com uma perspectiva, né, de tentar burlar de alguma forma, porque não é bem assim, né? Acho que é importante, assim, que a equipe técnica vai estar acompanhando, e se houver, de fato, essa questão, enfim, essa perspectiva, já vai ali, né, Camila, já dá uma filtrada, porque não é bem esse o foco do projeto, né? Então, acho que as pessoas só têm que entender bem o que é o acolhimento familiar. Bom, pode, assim como pode também no apadrinhamento, mas assim, pode, mas não é a intenção, não pode ser a intenção. Pode acontecer, mas não pode ter essa intenção, né, Camila? Acho que isso é bem importante, assim. Acho que vocês que exatamente. Já estão... Pode falar, fica à vontade. Exatamente. Por isso que eu trago ali, né, a questão de os adultos têm mais, vamos dizer, recursos emocionais, que a gente diz, no sentido de bom, né? A gente precisa esclarecer bem o que é uma coisa, o que é outra, né, para não haver daqui a pouco boicotar esse trabalho todo, vamos dizer assim, né? E como o doutor falou, assim, eu fico lembrando de casos, porque a gente que trabalha com casas lares, por exemplo, a gente vê, né, doutor, muito as questões dos casais e dos pais sociais que têm um vínculo significativo e que, bom, a criança retornou para o familiar, ou então passou por um processo de adoção, e sim, eles voltam para visitar, né? Eles ligam, inclusive, né, no Natal, ou mandam uma mensagenzinha, né? Ou convidam para o aniversário, né? Ou tanto a família biológica, né? Quanto a família adotiva, nos casos, né? Então, acho que sim, acho que tudo isso que o doutor trouxe, assim, é algo que né, dá todo um olhar diferente, assim, né, de agradecer, bom, você cuidou do meu filho enquanto eu não pude cuidar, mas agora eu tô ok e posso continuar nos cuidados dele, né, então isso faz toda a diferença e é um trabalho em conjunto, né, desse cuidado todo, né, que é cuidar da criança e cuidar da família também, né, daqueles que porventura tem as suas famílias, que a gente possa investir sim nesse retorno familiar, né? E na impossibilidade,
né, trabalhar com a adoção, mas em primeiro lugar sempre trabalhar com a família de origem, trabalhar com esses vínculos que ainda existem, né, na superação dessas vivências que não foram boas, que levaram ao acolhimento familiar, né, e na sua impossibilidade, com certeza, né, as adoções, mas, né, fazer cada um fazer a sua parte dentro daquele tempo que for necessário. Porque o trabalho, né, Camila, na verdade, ele é o mesmo, né? Até a Lise fez uma pergunta ali, se essas equipes, elas vão acompanhar também essa família de origem, porque, na verdade, dentro da questão da dinâmica do trabalho, é muito parecido com o acolhimento institucional, né? Porque se tu vai tentar fazer o resgate do vínculo, se tu vai, daqui a pouco, ter que oportunizar visitas dessa criança com a família, tudo isso vai acontecer, né, Camila, junto com o auxílio da equipe técnica, essa criança estando lá com a família acolhedora, mas sim, de todo esse trabalho que da mesma forma que ocorre dentro do acolhimento institucional, também acontece no familiar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? A criança que vem, que tem perspectiva de se investir nessa família, sim, ela vai retornar, nós vamos trabalhar sim para o retorno dela. Perfeito. Então, assim, mais uma vez, essas famílias também precisam ter essa disponibilidade, né? A criança, ela não vai ficar, ela não é dela, né? Tu tá comigo, ela é minha, não. Tu tá acolhendo provisoriamente a criança, para que ou ela retorne à sua família de origem, ou, se não for possível, que ela vá para uma família substituta, né? Para adoção. Então, é bem importante isso. A Lise também está perguntando, e eu já queria fazer esse questionamento, que o doutor falou bem no início sobre a questão do perfil, né, das crianças e adolescentes que vão para o acolhimento familiar. Doutor, queria que o senhor pudesse falar um pouquinho, assim, da faixa etária, do perfil como um todo, assim, né, como é que é feito essa análise, né, esse olhar, quais são os critérios que se escolhe para o acolhimento familiar. Tá. O critério é escolhido pela família acolhedora, né? Cada família acolhedora, o perfil, cada família acolhedora tem a sua capacidade de acolhimento. A Camila chegou a falar ali, umas têm uma residência um pouquinho mais ampla, outros um pouquinho menor. Os casais, ou não, às vezes a pessoa acolhe sozinha, mas as pessoas que acolhem, ela às vezes tem uma idade mais avançada, outros têm uma maturidade maior, uma maturidade menor, não é? Tem filhos, então o perfil é escolhido pela família acolhedora, perfil que ela escolhe para acolher. Quem pode ser acolhido? Crianças de recém-nascidos até os 18 anos, né? Mesmo critério do acolhimento. O mesmo critério do acolhimento institucional. E quem vai acolher a pessoa, quantos vai acolher, o grupo de irmãos ou não, bom, aí vai depender de cada família. Nós temos, eu gostaria de colocar também, nós temos aqui em Santo Ângelo, cidade do interior, né? 80 mil habitantes, perto disso, nós temos várias famílias que moram no interior do município, né? Então, a gente tem o acolhimento rural, assim, são várias famílias, até nós temos uma localidade, nós temos umas 6, 7 famílias, localidades do interior, sabe, próximas, 2, 3, 4 quilômetros uma da outra, distante é a distância da propriedade. E tem se mostrado, assim, extremamente valioso esse acolhimento rural para crianças, adolescentes, sabe? Muda a forma daquela criança ver as coisas. Às vezes ela nunca teve um contato com a natureza, com as coisas do campo, de uma fazenda, né? De uma propriedade rural. E ela receber aquela possibilidade de estar ali tem feito muita diferença também. Nós temos adolescentes, assim, que são acolhidos no interior, muito bom, sabe, com famílias ali,
eu vi uma outra perguntinha ali, que foi feita por alguém, não me lembro quem. Quanto tempo, né? Eu vi uma pergunta aqui, né, que aparece aqui para a gente, sobre se outras equipes, né, trabalham em conjunto com a equipe técnica do acolhimento familiar. Sim, uma coisa que a gente exigiu aqui em Santo Ângelo, e também é a orientação do nosso prefeito aqui, é de que todas as outras secretarias devem prestar todo o apoio possível para o acolhimento familiar. Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, né? Todas elas, cada Secretaria de Habitação. Então, as demandas que o acolhimento familiar tem, eles são atendidos pela rede protetiva, né? O CAPSI, as crianças têm um atendimento diferenciado também, prioritário, né? A rede protetiva, vamos dizer assim, trabalha junto com o acolhimento familiar. Mas quem atende a família acolhedora, quem atende a família acolhedora, quem atende a criança e quem atende a família de origem, a família biológica, é a mesma equipe técnica, é a equipe técnica do acolhimento familiar. Né? Então, assim, a gente tem tido efetivamente excelentes respostas do acolhimento familiar aqui. As famílias de origem satisfeitas, as famílias acolhedoras muito também satisfeitas e se sentindo muito, muito úteis na vida das pessoas, das crianças, né? E a equipe técnica abraçando totalmente o programa, o que é fundamental. Nós temos, assim, eu vi ali que alguém pediu se tem tempo para o acolhimento, é a mesma situação do acolhimento institucional, né? Mesma coisa. O ECA fala em 1 ano e meio hoje, né? 18 meses, mas a gente tem que trabalhar com esses 18 meses, né? A gente tem que trabalhar com isso. Eu até me preocupo muito, e hoje à tarde eu estava no foro e conversei com o funcionário que estava lá. Nós temos um grande problema com essa pandemia. Um grande problema. Porque as crianças que estão em acolhimento institucional e acolhimento familiar, elas estão aguardando uma definição jurídica das suas situações. E aí nós estamos, assim, meio que paralisados com isso, ou um tanto quanto paralisados. Os processos de destituição do poder familiar estão com os prazos suspensos, as questões estão paradas e as crianças esperando. Então, eu me preocupo muito com isso, sabe? Eu acho que a gente... não sei essa pandemia também terá repercussões muito negativas nessa parte dos acolhimentos das crianças que estão aguardando uma definição jurídica. É verdade, doutor. Infelizmente, são alguns prejuízos que a gente já está vendo, assim, né? Então, acho que para a gente ir fazendo o encerramento, foi muito boa essa live. Eu, particularmente, é uma temática que eu gosto muito, trabalho em acolhimento institucional, também acredito muito que essa modalidade de acolhimento familiar pode ser um diferencial muito importante, assim, para o desenvolvimento da criança, do adolescente. Também acredito muito nesse projeto e eu espero que ele possa se expandir para outras comarcas. A partir também dessa live, quem sabe a gente não consiga levar a informação e chegar ao conhecimento das pessoas que precisam. Então, acho que, assim, agradecer ao doutor Luiz por todas as contribuições, né, de toda a experiência que já se tem na comarca. Acho que foi muito rico, assim, as pessoas conseguiram tirar bastante as suas dúvidas, foi bem esclarecedor. Camila, também te agradecer muito por ter aceito o convite, e eu acho que para a gente poder encerrar essa live, então, que tu pudesse falar das inscrições que estão abertas, como é que são feitas as inscrições. Acho que para quem assistir e tiver interesse, né, poder entrar em contato, conhecer um pouquinho mais do projeto.
Exato. As inscrições estão permanentemente abertas, né? Podem ser feitas através do nosso site, abrigojoaopaulo2.org.br, e através do telefone de contato, né? Que é o 99725-2653, né, que daí é direto ali, vai cair, esse número é direto com a equipe técnica, que já pode dar alguns esclarecimentos ali, trocar algumas informações, né, então a gente está sempre à disposição, né, e estamos recebendo o pessoal para fazer entrevista, claro, né, que tomando todos os cuidados, né, numa sala mais ampla, com máscara, com álcool gel, né, então a gente está buscando todos os cuidados para estar recebendo as pessoas junto conosco. Então tá, então mais uma vez obrigada, e poder dizer que essa live depois ela fica disponível no canal do YouTube da Elo, então podemos compartilhar muitas vezes para que muitas pessoas possam assistir. Não sei, doutor, se o senhor quer finalizar também, fazendo alguma colocação. Bom, eu agradeço muito o espaço que através de vocês, Peterson, né, dar os parabéns para a Camila, para a sua equipe, que estão fazendo um excelente trabalho. Verdade. A gente precisa, eu falei para vocês aqui, né, a gente precisa que Porto Alegre dê certo, que aquela experiência do passado fique no passado, né, e que dê certo, né, nós precisamos impulsionar isso em Porto Alegre, que será um divisor de águas, né? Aqui em Santo Ângelo, as pessoas podem se cadastrar na Secretaria de Assistência Social, com a nossa equipe do Família Acolhedora, e eu me coloco à disposição também, para qualquer coisa, aqui em Santo Ângelo, Juizado da Infância e Juventude, à disposição sempre. Agradeço a todos vocês aí pelo espaço, né? E divulgar esse programa, esse serviço que é tão importante para nós. Com certeza, muito obrigada. Vamos com certeza compartilhar sempre, porque a Elo, né, está sempre aí em busca de projetos, né, que possam dar conta aí das nossas crianças e adolescentes. Então, já fazer um convite para quem está nos assistindo, que na semana que vem, então, a gente vai ter uma série de lives em comemoração ao Dia da Adoção. Então, faremos uma semana da adoção, tem temáticas muito bacanas. Então, depois acompanhem lá na nossa página para poder acompanhar a nossa semana. Tá certo? Obrigada, boa noite a todos. Obrigado. E boa semana. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite.